seja muito bem-vindo em mais um Conexão e Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e nesta tarde você vai aprender muito sobre um assunto que está em pauta e é necessário falar, o narcisismo. Sim, eu estou muito bem acompanhada, porque você sabe, a gente sempre escolhe uma grande profissional para estar falando de um tema tão importante que vai esclarecer tantas dúvidas. E eu estou aqui com a doutora Zil Frota, ela que é terapeuta TRG, ela é analista corporal e especialista em transtornos emocionais graves. Bem-vinda, doutora! Obrigada, Lília. É uma honra estar aqui, poder trazer mais conteúdo para agregar nesse mundo maravilhoso de mulheres que precisam dessas informações para intensificar ainda mais a nossa geração. A senhora tocou num ponto importante. Como nós abrangemos, né, em rede nacional, um público variado, e tanto mulheres quanto homens, mas um ponto especial é que parece que esse quadro, essa situação, é muito comum, né, para as mulheres. Parece que as mulheres é que vivem um pouco mais esse narcisismo. E hoje eu vou aprender bastante. Então, é bom esclarecer o que é o narcisismo e como ele se manifesta nos nossos ambientes. E muito importante falar, porque a maioria das mulheres elas se veem como vítima, mas existem muitas mulheres que estão nesse padrão também. Eu vou explicar sobre isso. Que os homens também sofrem, né? Apesar de que, de fato, vem muito mais do âmbito masculino, mas os homens também não estão longe de ser vítimas desse padrão. Narcisista é uma pessoa que foi muito engrandecida na infância. Eu diria que foi 8 ou foi 80. Então, é aquela criança que foi colocada no pedestal. Aquela criança que tudo foi muito para ela, tudo era muito grande para ela, tudo era muito amo para ela. E aí, quando essa criança cresceu, ela cresceu que o mundo tinha que tratar ela do mesmo jeito. E aí é quando a gente vê padrões, né, situações acontecendo, porque ela começa a entrar no âmbito manipulação. E isso começa algumas vezes desde a infância. E é onde a gente encontra a patologia e também há uma diferença entre a patologia e o padrão narcisista. É importante. Nós estamos falando com a doutora Zil e esclarecer essa diferença para a gente vai ajudar. O que é uma patologia? Porque há pessoas que realmente estão enquadradas dentro de uma questão psicológica, né? Isso. E tem aquilo que é um padrão, é isso? Exatamente. Explique para a gente um pouco mais, para a gente saber como lidar com as situações. Pronto. A patologia, aquela pessoa que realmente cresceu com aquele comportamento e ela começa a prejudicar as pessoas e automaticamente ter consequências também. E aí é quando ela é diagnosticada, né, com aquela patologia. Vem de um psicólogo, psiquiatra mesmo, ela é laudada com aquele transtorno, né, que a gente chama de transtorno. Isso é a patologia. Agora vamos falar do padrão. O padrão, Lilian, todos nós agimos um pouco com aquele padrão quando algo vai nos favorecer. E aí é onde entra a questão do narcisista. Eu digo e repito que todos nós somos um pouquinho narcisista. A diferença é que nós, quando nos conhecemos, nos entendemos, né, temos ali o conhecimento da inteligência emocional da gente, não do outro, a gente começa a perceber, opa, aqui eu estou me comportando com um padrão narcisista. Essa é a diferença. Olha, doutora, ela está nos deixando ambientados sobre o tema, porque não tem uma pessoa que, porventura, não tem algum padrão narcisista, que é para você também não achar que você é bom demais e que acha que não tem nenhum tipo de sinal, né? Porque, no fundo, nós também somos intencionais. Então, nós sabemos quando queremos receber alguma vantagem e a gente se comporta com um tipo de pequena manipulação, né? Então, a doutora está esclarecendo. Calma, respira. É só um comportamento onde a gente sabe como utilizar daquele benefício, mas que não cause prejuízo a ninguém.
No momento que a gente causa uma dor ou trata alguém de maneira opressora, aí já está na patologia, não é? Aí já está na patologia. Se aquilo vai se repetindo, repetindo, aí a gente entra para a patologia. Exatamente. Quais são os sinais, doutora, que a gente pode verificar uma personalidade narcisista? Que tem sinais. Tem sinais. Pronto. Como que você consegue identificar o padrão narcisista quando aquela pessoa é extremamente vaidosa? Quando ela começa a diminuir o outro para se favorecer. E, geralmente, o padrão narcisista é uma pessoa que ela tem uma insegurança muito intensa dentro dela. Só que lembra que eu falei no início que foi uma criança que foi muito exaltada, foi uma criança que foi muito colocada no pedestal, e em algum momento da fase dela, da infância dela, ela adquiriu essa insegurança. E eu gosto muito de relatar, Lília, que nós, na primeira infância, o nosso cérebro, ele absorve 400% mais do que o adulto. Então, você imagina uma criança que foi colocada em um pedestal o tempo todo. O tempo todo você está engrandecendo. Por quê? Aí você me diz assim, mas eu não posso dar muito amor, então é errado dar muito amor. É errado dizer que a criança é muito linda, é tudo, né? Não, não é errada. Mas é importante a gente entender que uma criança ela precisa ter as frustrações dela. Ela precisa entender a hora, né, que é mais e que é menos. O padrão narcisista ou a patologia do narcisista, que é o traço psicopata, ele vem daí, né? Então, é muito importante equilibrar. E aí, se uma criança absorve 400% mais, a pergunta é, como vai ser esse adulto narcisista? Né? E aí, quando a gente traz essa informação, então, vamos lá. Como identificar uma pessoa narcisista? É aquela pessoa que se engrandece muito, ela é muito vaidosa, tudo é só para ela. Ela começa a prejudicar o outro para se engrandecer. Lembra que eu falei? É uma pessoa insegura. E para a insegurança dela não aparecer, ela diminui o outro. Nós estamos aprendendo sobre sinais, né? E todo mundo, de algum modo, já ou passou por isso ou está passando, e a doutora Zil aqui está esclarecendo. Você pode não se autoavaliar e está cometendo isso, então é um quadro que está registrado lá na sua infância. Então, você que está passando por isso e está vendo o sinal de alguém se comportar dessa maneira com você, lembre-se que é um sinal lá, né, de muito mais distante do início de uma construção da personalidade. Então, quer dizer que nada é por acaso, assim, ninguém se torna narcisista, de repente, nos últimos 4 anos, sendo uma pessoa madura já. Vem de um registro lá da infância. Vem. Quando não tem limites, seria também um quadro muito que contribui para o narcisismo, quando uma criança não tem limites? Sim, contribui muito. Tudo que nós somos hoje, Lília, vem da primeira e segunda infância. O adolescente, quando ele tem aqueles comportamento rebelde, aquele comportamento normalmente do adolescente, ele vem de um resultado de uma primeira infância. O adulto é o resultado de uma primeira infância, juntando com a adolescência. Então, assim, tudo vem da primeira infância. Então, essa construção vem, sim, totalmente da primeira infância. Doutora, alguns cenários ou histórias, né, de uma situação narcisista e tal, ela vem fruto de relacionamento, de um modo geral. São esses registros, né, que a gente vê. Eu saí de um relacionamento narcisista. Eu casei com um homem narcisista e tal. Mas o narcisismo não está só nesse cenário familiar ou conjugal. Quando a gente leva para o trabalho, por exemplo, né, que é uma vida corporativa, comercial, como é que eu consigo lidar com uma pessoa narcisista no meu ambiente de trabalho? Vamos lá. Pergunta muito importante. Quem faz essa pergunta, ela não quer lidar com o narcisista. Ela quer se livrar dele. Né? Você já parou? Todo mundo que me faz essa pergunta no consultório, eu identifiquei com o meu marido, eu identifiquei com o meu chefe, eu identifiquei com a minha mãe, pai, né?
E aí essa pessoa ela quer se livrar desse narcisista. Só que não, você tem duas opções. Ou você coloca ele no pedestal para ele não encher você, né, não te causar prejuízo, ou você realmente desaparece da vista dele. Quando a gente fala do profissional do trabalho, eu diria que é até mais fácil, né? Porque às vezes a gente está ali na empresa, no trabalho, mas a gente tem uma opção de procurar um outro local de trabalho. Ainda existe essa opção. Mas de um pai, de uma mãe, de um esposo, é mais difícil. Então, a resposta para a sua pergunta é essa: é saber lidar com o narcisista o quê? É dando a plateia para ele. Só tem essa forma de lidar com o narcisista. Aí, porque o que acontece, Lilian? O narcisista, ele quer palco e plateia. Quando você entrega para ele o palco e a plateia, ele pensa assim: eu já tenho dessa pessoa o palco e a plateia. Ela não é mais a minha vítima. Aí ela descansa, ela não enche mais você e ela vai para o foco em outra pessoa. Então, saber lidar com o narcisista é isso. A segunda pergunta que eu faço: mas e aí? Será que é sempre que a gente está afim de dizer que essa pessoa está certa? Dar o palco, dar a plateia para ela? É isso que a gente precisa aprender. Porque você só consegue colocar o narcisista, digamos assim, tirar ele do seu caminho, essa pedra do seu caminho, quando você começa a dizer, deixar ele falar, deixar ele se engrandecer. Porque o que o narcisista quer de você? Ele quer que você seja vítima dele. Ele quer o que é importante para você. É isso que ele quer. Então, quando eu quero ser promovido na empresa, e ele também está ali fazendo uma concorrência com você para também querer ser promovido. Não mostra isso para ele. Não deixa ele entender que aquilo é importante para você. Então, engrandece ele. É a forma que você tem de tirar ele do seu caminho. Só existe essa. Ou você se livrando daquela pessoa mesmo. É tirar ela totalmente da sua vista. Doutora, que desafio, né? A gente está aqui tentando administrar um relacionamento quando, na verdade, é um direito seu, né? Ter relação ou se sair dessa relação que, porventura, possa estar sendo além do permitido nas emoções, na tratativa, em todos os acordos. Então, nós precisamos amadurecer. E lidar com pessoas que são diferentes da gente é o nosso compromisso. E nós vamos lidar com diferentes temperamentos, né? E, nesse contexto, não que narcisista seja um temperamento, né? É uma patologia, um padrão. Sim. E nós já aprendemos aqui. Mas, já que nós temos que lidar, né, você precisa aprender sobre o que é da palco e da plateia para esse cenário e também não sofrer tanto, né, nessa situação, mas também você precisa se preservar. Eu diria que o cuidado com você é, em primeiro lugar. Você está bem? Saúde mental é importante. Nem todo mundo serve para ser seu amigo. E nem todo mundo serve para ser seu companheiro e seu parceiro. Nós precisamos ter uma vida que não nos dê perigos, né? Não nos cause insegurança. Então, imagina que confiar a sua vida em alguém que está sempre querendo diminuir você, constranger você, fazer você passar vergonha, né? Ou lhe lançar palavras que não são agradáveis, porque narcisista tem um pouco dessa cultura. Ele, acho que é tão bem manipulador que ele usa as palavras certas e invade, né, a essência da pessoa, que ela perde a identidade. Totalmente. É isso que você falou. Você falou, o objetivo dele é fazer você perder a sua identidade. Então, como eu sou mentora de mulheres e mentora de casais, eu pego muito esses cenários no consultório. Mulheres que me procuram: doutora, eu estou entendendo que o meu marido é narcisista. Ou, às vezes, a mulher não enxerga esse padrão no marido, que é mais difícil. E ali, algumas 2 ou 3 sessões, eu já identifico de cara assim, esse padrão. E a mulher está tão envolvida emocionalmente, ela já está com a identidade tão perdida, que ela não enxerga isso no esposo. E aí, por quê?
porque ela perdeu a identidade. E aí você olha para essa mulher como ela era antes do relacionamento, um funcionamento, um padrão de pessoa, e você olha ela no que ela está agora, 3 anos depois, 4 anos depois. Por quê? Porque quando você se envolve com um narcisista, primeiro, ele não quer uma pessoa que vai diminuir a imagem dele, concorda comigo? Então, ele não vai colocar qualquer pessoa do lado dele. Ele vai querer uma pessoa que vai engrandecer a imagem dele. Primeiro. Só que, normalmente, quando vem uma pessoa que combina com o narcisista, digamos assim, o intelectual, a aparência, tudo isso é preocupante para ele. Ele não vai colocar qualquer pessoa ali. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no seu mundo. Ele vai te oferecer e comprometer o teu futuro. Por quê? Porque quando ele começa a comprometer o teu futuro, fica mais difícil de você sair daquela relação, concorda comigo? Olha, vamos projetar isso. Não, daqui a 1 ano a gente vai ter isso. Vamos comprar um carro, vamos comprar uma casa. Relacionamentos muito intensos. Tende a ter um padrão narcisista no meio desse relacionamento. Olha, vai ser pouco tempo para tanta coisa de riqueza que a doutora Zil tem, porque são vários contextos. A gente trabalha em algum lugar, tem que lidar com algum narcisista. Sim. Alguém tem relacionamentos, é casado, vai ter que lidar com uma situação que passou o tempo e os anos e você percebeu que está numa relação narcisista. Vai ter gente que está construindo o início de uma relação e já percebeu os sinais, já vai declinar. Então, é várias coisas, vários contextos, vários ambientes, mas a gente tem que lembrar também que tem os ambientes profissionais. Tem médicos narcisistas, tem professores narcisistas. Tem, né, situações onde, ali, advogados narcisistas, a gente está falando de perfis profissionais que lidam com outras pessoas e não sabem gerenciar equipes, não sabe ser um gestor, mas ele consegue ser um narcisista dentro daquele ambiente que era para ser o mais saudável. E aí, para quem já se autoavalia e que, de repente, está caindo assim, sabe, naquelas pegadinhas, e que percebe que o comportamento está um pouco desajustado e o ambiente já ficou diferente, eu posso melhorar? Eu digo assim, se eu encontrar sinais de algum narcisismo, eu consigo melhorar? Consegue. É possível um narcisista reconhecer que ele tem sinais? Não. É muito difícil isso. Ele não vai reconhecer. Não tente fazer ele reconhecer que você está pisando no calo dele. Aí piora a relação. Então, se a ideia é melhorar a relação, não tente fazer isso. Até porque, quando a gente fala essa palavra narcisista, ela já é pesada, né, Lilian? Então, imagina você falar para uma pessoa, olha, eu acho que você está tendo padrão narcisista. Virou palavrão, tem que falar assim, seu narcisista, o quê? Já começou, porque ela já está numa conotação negativa, pesada, sombria. Exatamente. Aí, imagina você falar isso. Então, a melhor forma de lidar com o narcisista é você mostrando para ele que você é amigo dele. Né? Quando eu falo da palco e plateia, é isso. Na rotina, no dia a dia, é isso. Então, se você, por exemplo, tem um chefe, um patrão, um médico em qual você faz parte da equipe dele, não bata de frente com essa pessoa. É você concordar, é você administrar. Sabe aquela frase que a gente sempre usa? É a lei da boa vizinhança? Pronto. Que daí a ideia é você não ser mais o foco dele. Que quando ele entende que você está concordando, que você está elogiando, que você está engrandecendo ele, ele vai dizer, não, deixa eu desfazer sentido, deixa eu buscar outra pessoa aqui. É isso. Então, saber lidar com o narcisista é isso. Não é bater de frente com ele e tentar mostrar para aquela pessoa que ela é narcisista, querer mudar o padrão dela. Você não vai conseguir fazer isso. Até para mim, como profissional, que sou terapeuta, esse é um dos grandes desafios de todo terapeuta. É fazer a pessoa se identificar nesse padrão. Até porque você concorda comigo, Lilian, que se você chegar no meu consultório com problemas, primeiro que o narcisista para procurar terapia é bem difícil, né? Aquela doutora Zil querendo ser boazinha, aquela acreditando que o mundo pode melhorar. Você, narcisista, quero falar para você. Reconheça. Doutora Zil está te esperando, ela quer tratar você. Faça um bem para a humanidade, se retire e vá resolver sua vida.
Bem isso. Então, quando acontece de uma pessoa me procurar e eu começo a fazer o diagnóstico, digamos assim, todos os testes e conversando, e eu percebo que aquela pessoa está no padrão narcisista, eu faço algumas avaliações com ela para ela começar a se reconhecer. Quando a ficha dela vai caindo e que a chave vai virando, aí já está mais fácil. Mas é muito difícil. Às vezes a pessoa até desiste, porque ela... Opa, peraí, se a pessoa está identificando o que eu sou, mas eu não quero, eu me sinto bem assim, então está tudo bem, quer saber, a terapia não está me fazendo bem. Ela já começa a se engrandecer e achar que ela não precisa mais de terapia. Então, saber lidar com o narcisista é isso. Não queira mudar ele, que você não consegue. Então, precisamos assumir essa responsabilidade. Na verdade, eu concordo, doutora, ninguém muda ninguém. A pessoa que decide mudar. É como uma corrida de um bom atleta que, porventura, está acima do peso. Quando ele reconhece que precisa perder peso, ele entra num modelo de vida e ele começa a se esforçar para ter uma qualidade, e aí vem os resultados. Então, a gente vê essa mudança, é um reconhecimento de que precisa, né? Quantas pessoas fazem atendimento com a senhora e mudam as suas vidas? Milhares, eu não tenho dúvida. A senhora narraria vários exemplos, né? Muito. Então, a gente tem que aprender a conviver e também administrar nessa gestão. E quando lidar com algum narcisista no meio do seu caminho, você precisa aprender aqui um pouco para administrar essas emoções, saindo da rota do caminho, né? Ou aprendendo a lidar para você ter os pormenores em dores, sofrimentos, porque os impactos são grandes. Em Muito. perca de identidade. Você destrói uma geração, né, doutora? Lília, imagina você, suponhamos eu, mãe, tem um padrão narcisista, sou mãe de 2 crianças, uma menina e um menino, uma de 10 e um menino de 5. Com certeza eles vão repetir o meu padrão. Então, existe uma geração sendo prejudicada se eu não reconhecer. Certíssimo. E aí? Eu devo reconhecer aqui tamanho conhecimento e riqueza, né? E a nobreza de estar aqui e conhecer tanto de gente, né? Que é uma habilidade. E nesse histórico, como foi, de repente, achar que essa era a sua missão? Essa era a profissão dos sonhos, dos seus sonhos. Eu não sabia que essa era a minha missão, para começar, né? Então, eu identifiquei quando eu me diagnostiquei com dependência emocional da minha mãe, né? Então, eu comecei a perceber que eu estava Meu esposo falava para mim, a gente já tinha passado por uma restauração de casamento bem delicada, vivemos essa restauração, ainda tinha só uma filha, e aí foi quando, no decorrer, já vivendo um casamento mais saudável, mas ainda precisando ser melhorada, e aí eu identifiquei que eu tinha uma dependência emocional muito grande da minha mãe. Foi quando eu entrei em depressão, fiquei muito mal, e percebi que a minha filha estava adoecendo quando ela me via naquele estado. Então, eu decidi, a minha maior motivação foi a minha maternidade. Decidi procurar ajuda, né, fiz algumas terapias, eu percebi a dependência emocional e comecei a estudar. E comprei um monte de livro. Falei, não, eu vou começar a entender o que é essa a mente humana. Aí me apaixonei pela neurociência. Aí eu fui entendendo que todos nós repetimos padrões de pai, de mãe, né? Então, eles vieram de uma geração muito diferente da nossa. Eles não tinham as informações que a gente tinha. Então, eu não me dei o direito de errar, ter esse mesmo erro. Foi daí que eu comecei a estudar. E o que acontece? A lei da atração começou a vir mulheres com problemas parecidos com o meu. E as pessoas diziam, você precisa fazer a sua transição de carreira. Porque eu já era terapeuta e ainda não me via como terapeuta. Foi quando eu fiz o curso, me formei, eu falei, agora sim, agora eu vou salvar vidas, porque a minha missão é transformar gerações. E hoje eu estou aqui.
Olha só, né? Aí quem olha assim pensa, de repente foi uma inspiração, uma história. Não, foi a vivência. Foi. Né? O próprio testemunho, a própria história fez se autoavaliar e perceber que precisava, né? Não é seria uma quebra, um corte do cordão umbilical? Alguns colocam nesse contexto? Foi exatamente cortar o cordão umbilical. Eu amo minha mãe, sou apaixonada, Deus o livre por ela. Ela tem uma missão de vida linda, né? Mas eu peguei só a melhor parte. Então, eu decidi que eu não precisava repetir os padrões dela para honrá-la. Sabe? Porque, Lília, tem muita mulher querendo repetir padrão de pai ou mãe para honrar. E não é isso. E aí eu cortei esse cordão umbilical do meu passado, porque vim de pais separados, fui criada por madrasta. Todas aquelas histórias que a gente vê em televisão, eu passei por isso, fui uma criança que vivi isso. E toda vez que eu falava desse meu passado, eu queria repetir com a minha filha. Então, eu trouxe muito isso para o meu casamento, trouxe muito. E aí eu falei, não. Ou seja, eu acho que eu também estava assim no padrão narcisista em algumas situações da minha vida. Sim, com os meus filhos, com meu marido, né? E aí, só que o meu marido, ele é aquele homem alfa. Então, se você, mulher, que é casada com um homem, aquele padrão alfa de protetor, provedor, vai bater de frente se você quiser entrar nesse padrão narcisista. Aí a gente batia de frente. Mas, graças a Deus, a terapia me salvou. E hoje eu estou aqui, salvando outras vidas. Que delícia! Nós chegamos praticamente aos finalmente desse programa. Doutora, eu diria assim, a palavra final está com a senhora, porque é necessário, estamos nos últimos minutos, porque foi tanto aprendizado, tanta riqueza. Acho que você saiu daqui com muito mais, né, do que o tempo foi necessário. Falamos de família, falamos de trabalho, falamos de pessoas, falamos de uma história, e que você viu aqui que se tornou uma profissão e que é a maior riqueza que está nos ensinando aqui no dia de hoje. Muito obrigada. Obrigada. Eu fico muito agradecida pela oportunidade, para você, mulher, para você, homem, família. Quiser me encontrar no Instagram, meu Instagram é @zilfrotaterapeuta. Lá eu tenho várias informações, até para que você possa realmente absorver o conteúdo. Eu sempre coloco conteúdos lá para ajudar outras pessoas a trazer essas informações. E muito obrigada mais uma vez. Estou aqui disponível sempre que precisar. Esse foi o Conexão e Diálogo. Hoje, sem dúvida, tenho certeza que você saiu muito edificado, acrescentado, né, e revisando aí os seus pensamentos. O programa tem um propósito, né, de conhecimento, amadurecimento, né? Então a gente faz a junção, teoria e prática, mas tudo com profissionalismo. E a doutora Zil veio contribuir conosco aqui. Então, para você que pensa, né, em ter uma área de estudo que é o campo humano, conhecer de pessoas e até se tornar uma terapeuta, um bom caminho é aí um curso de psicologia que certamente vai abrir oportunidades para você. Eu te vejo no próximo programa. Segue as redes sociais, @Conexão e Diálogo FBN. E não esquece, todas as quintas-feiras, às 16 horas, eu estou aqui com você. Bye, bye!